Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa nossa videoaula de hoje vai ser sobre substantivo, tá? A primeira videoaula de várias sobre essa classe gramatical, porque senão o vídeo ficaria muito longo, muito extenso. Então, hoje a gente vai aprender o que é um substantivo, como funciona e como a gente identificar nas frases, nas orações, certo? Além disso, a gente vai estudar nessa videoaula também a variação. Como vocês vão ver aqui, a classe gramatical substantivo, ela é uma classe variável. O que é isso, professor, variável? Ela se flexiona. Quando a gente fala variável, é que ela vai mudar. Ela tem singular, tem plural, tem masculino, tem feminino. Então, isso é uma característica do substantivo, dessa classe gramatical. A gente tem outras classes que não variam, que não se flexionam. São chamadas as invariáveis. Aqui, ela é variável, ela se flexiona. Então, nessa videoaula de hoje, a gente vai entender a definição do que é um substantivo, como identificar nas construções e a sua variação de gênero, certo? Masculino, feminino. Vamos lá, pessoal. Primeiro eu coloquei a definição aqui e uma característica, tá certo? Substantivo é uma classe de palavra, ou seja, variável. Lembra o que eu acabei de falar. O que é isso, professor? O que é o substantivo? É uma classe de palavra que se flexiona. Ou seja, ela tem singular, ela vai ter plural, masculino, feminino, certo? Então, quando a gente fala variável, é isso. Ela vai se flexionar, ela vai variar, vai modificar, tá? Então, é uma classe variável que serve para quê? Para denominar os seres. Olha só, substantivo é a classe de palavras que serve para dar nome aos seres. Tá, ótimo, isso é o ponto de partida inicial. Então, como assim, professor, vai dar nome aos seres? Qualquer ser, pessoal, todos os seres, com vida, sem vida, certo? Imaginários. Então, eu coloquei aqui 3 opções para a gente sempre lembrar. 3 definições. Os substantivos vão servir para dar nome a 3 categorias. As coisas que possuem existência concreta. Quando eu falo existência concreta, pode ser com vida ou sem vida, mas é que tem existência concreta. Ou seja, caneta, apagador, carro, homem, ser humano, certo? Então, toda palavra que é utilizada para dar nome aos seres com existência concreta, a gente vai ter sempre substantivo, certo? Então, pessoal, sempre lembrar, substantivo é a classe de palavras que dá nome aos seres. Ok. Os seres com existência concreta. O que é coexistência concreta? Que a gente vê, que a gente pega, que a gente sente. Ou seja, carro, homem, caneta, apagador, camisa, óculos, certo? Ser humano aqui, Gustavo. Então, primeira categoria é o substantivo dar nome aos seres com existência concreta. Ótimo. Também serve os substantivos para dar nome aos seres com existência imaginária. Aquilo que está na nossa imaginação, aqueles seres também são substantivos, ó. Saci, fada. Então, lembrem-se disso. O substantivo é a classe gramatical que serve para dar nome aos seres. Com a existência concreta, que a gente pega, que a gente vê, que a gente sente. Com a existência imaginária, está na nossa mente. Saci, fada, certo? E, por último, os abstratos. O que é isso, professor? Abstrato. Pessoal, abstratos são sensações, sentimentos, que para existir dependem de outros seres. E eu pergunto, fé depende de quê para existir? Da gente, do ser humano que tem. Alegria, ou seja, do ser humano também. Então, sempre lembrar, a gente vai ter substantivo para quê? Para definir, para dar nome aos seres. Esses seres, quem são? Os seres com existência concreta, que a gente pega, que a gente vê, que a gente sente, com existência imaginária, que está na nossa mente, e os abstratos, que são os sentimentos, ó, fé, alegria. Por exemplo, tristeza. Tristeza não é o nome que se dá a um sentimento, a uma sensação que a gente sente quando a gente perde um parente, ou quando a gente não consegue alcançar um objetivo, a gente não fica triste. Então, tristeza, alegria, fé, raiva, tudo são sentimentos, sensações. Então, o substantivo, ele serve para dar nome aos seres. Esses seres podem ser de 3 categorias. Os seres com existência concreta, que a gente pega, que a gente vê, que a gente sente, ser humano, por exemplo. Os seres com existência imaginária, saci, fada, estão na nossa mente. E os sentimentos ou as sensações, que a gente chama de abstratos. Ou seja, fé, alegria, tristeza, raiva, mágoa, rancor. São sentimentos que dependem de outros para existir, de outros seres. E quem são os seres, no caso? Nós aqui, tá? Então vamos lá. Revisando, substantivo é uma classe de palavra variável. Quando eu falo variável, é aquela que se flexiona,
que existe masculino, ou seja, feminino, singular, plural, certo? Então, toda vez que a gente falar de variável, é uma classe que muda, que se flexiona. Tá? Então, pessoal, os substantivos vão servir justamente para isso. Então, se você pergunta, eu pergunto a você, o que é o substantivo? É uma classe de palavras que serve para dar nome aos seres, tá? Com existência concreta, que a gente pega, que a gente vê, que a gente sente, com existência imaginária e também aos sentimentos, às sensações que dependem de outros seres para existir. Só é você lembrar, pessoal, dessas três categorias, ó. O substantivo, ele vai ser uma classe variável que serve para dar nome aos seres, está aqui, ó, que tem existência concreta, com existência imaginária, está na nossa mente, e os abstratos. A gente chama abstrato as sensações, sentimentos, tá? Ok? Então, outra característica que eu coloquei aqui do substantivo, ó, puxei a setinha. Geralmente, ele vem acompanhado de outras palavras, que a gente vai estudar mais à frente. Mas, convencionalmente, a gente vai encontrar o substantivo sempre acompanhado de outras palavras. De um artigo, de um numeral, de um pronome, de um adjetivo, certo? Essa aula vai ser exclusivamente sobre substantivo. Eu vou colocar agora no quadro algumas frases, certo? Para a gente verificar esses três casos aqui, esses três exemplos, certo? Ó, pessoal, coloquei aqui duas frases, certo? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é tentar identificar o substantivo. Lembrando, o substantivo é a classe de palavra que dá nome aos seres, certo? Com existência concreta, com existência imaginária e os abstratos, que são as sensações e sentimentos. Os professores estão na sala. Eu pergunto a vocês aqui, quais são os substantivos? Nós temos dois substantivos aí, certo? Primeiro, o substantivo é a palavra que dá nome às coisas, aos seres. Professores é o nome que se dá a alguém, a uma profissão? É. Então aqui, ó, o primeiro substantivo, tá? Os é uma classe, dá nome aos seres? Estão, dar nome aos seres? Também não. Estão é verbo, a gente vai estudar essa classe gramatical. Indica, ou seja, uma ação, um estado, liga uma característica do ser. Sala é o nome que se dá a algo? É. Ou seja, nós temos dois substantivos, professores e sala, certo? Então, só relembrando, o substantivo é a classe de palavra que serve para dar nome aos seres. Aqueles que têm existência concreta, que a gente já pega, que a gente vê, que a gente sente, né? Aqueles que estão na nossa mente, na nossa imaginação, mas que independem, existem sozinhos. E os abstratos, que são aqueles sentimentos, aquelas sensações que dependem de outros seres para existir, certo? Então, aqui a gente tem dois substantivos. Vamos para o segundo exemplo. A alegria de Pedro é notável. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, primeiro substantivo, alegria. Ou seja, a alegria não é um sentimento, uma sensação que depende de outro ser para existir? É. Quem depende de quem? De nós, seres humanos. Quem é que ficam alegres? Os seres humanos. Então, ó, alegria é substantivo, tá? Pedro é o nome de um ser? Também, ó. Então, substantivo também. Certo? Então, nós temos dois substantivos aqui. Alegria e Pedro. A gente está estudando a classe gramatical, a classe de palavras substantivo. Quando a gente terminar as outras classes, a gente vai poder fazer a análise completa da oração. Aqui a gente vai ver que é o artigo, certo? Artigo, preposição, verbo de ligação, adjetivo. A gente vai ver tudo isso no decorrer das videoaulas. Hoje, especificamente nessa aula, a gente vai entender o substantivo. Então, lembra que eu coloquei aqui no quadro que o substantivo é uma classe de palavra que geralmente vem acompanhada de outras palavras? Aqui, ó. Os professores, a alegria. Tá vendo, ó? Tá acompanhando quem? O substantivo, certo? Então, sempre lembrar. Substantivo dar nome aos seres. Vamos ter pegar alguns exemplos de substantivos que estamos aqui nessa videoaula. Por exemplo, caneta, já falei. Óculos, não é nome de um objeto? Tá aqui que se dá. Camisa, certo? Apagador, quadro, tinta. Ou seja, tudo que dá nome às coisas, aos seres, com a existência concreta que a gente pega, que a gente vê, com a existência imaginária e as sensações, sentimentos, tudo é substantivo. Ok? Tá. Professor, a gente falou no início que o substantivo é uma classe gramatical variável. Isso. Que se flexiona.
Quando eu falo variável, é que ela vai ter singular, ela vai ter plural, ela vai ter masculino, vai ter feminino, certo? Eu vou colocar aqui para vocês uma estrutura para a gente lembrar. Ó, pessoal, vamos lá. Quando eu falo de classes gramaticais variáveis, são aquelas que se flexionam. Tem masculino, feminino, singular, plural, certo? E o substantivo, ele é uma classe gramatical variável, tá? Porque ele vai ter gênero, masculino, feminino, ele vai ter número, singular e plural, e vai ter o grau aumentativo e diminutivo. Veja só o exemplo que eu vou colocar aqui agora, tá? Menino. Esse substantivo aqui, ele tem o feminino? Tem. Ou seja, menina, certo? Então aqui, ó, ele se flexionou. Ele é variável porque ele tem masculino e feminino. Aqui o gênero masculino, menino, feminino, menina. Qual seria o singular? Ou seja, menino. Qual o plural? Meninos, certo? Mesma coisa a gente vai ter com os graus, aumentativo, diminutivo. Então a gente vai ver em cada videoaula a diferença, o gênero, a variação de gênero, a variação de número e a variação de grau. Nessa aula, vamos nos deter apenas a variação de gênero, certo? Então vamos lá. Vamos lá, eu coloquei aqui para vocês as duas categorias dos substantivos. Nós temos os substantivos que eles têm duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Mas a gente tem também os substantivos que apresentam apenas uma forma, que vai servir tanto para o masculino quanto para o feminino. Vamos lá. Os que a gente tem duas formas, nós chamamos de biformes. Como assim, professor? Bi significa dois, pessoal. Duas formas. E formes é a mesma coisa que forma. Ou seja, duas formas, a gente chama de biformes. Apresentam duas formas, uma para o feminino e outra para o masculino. Exemplo, garoto, garota, menino, menina, gato, gata, certo? Ou seja, nós temos aí o masculino e o feminino. O masculino e o feminino. Nós chamamos de substantivos biformes. Todos eles são assim, professor? Todo substantivo tem as duas formas? Não, pessoal. Tem substantivos que vai ter apenas uma forma. Que são esses casos aqui, ó. Os uniformes. Olha o prefixo. Uni significa uma forma. Uniformes. Apresentam apenas uma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Certo? Então a gente vai agora entender esse caso especificamente, porque aqui é mais fácil, os biformes. Só a gente saber que tem o masculino e o feminino. Quando a gente chama biformes, é que tem as duas formas. Ou seja, menino, menina, professor, professora, diretor, diretora, certo? São exemplos de substantivos biformes, tá? Eu vou colocar agora no quadro os uniformes. Os uniformes são três categorias. Nós temos três tipos de uniformes. Sempre lembrar, os substantivos uniformes, ele só vai ter um nome, que vai servir tanto para o masculino quanto para o feminino, certo? Vamos lá. Ó, pessoal, vamos lá. Eu coloquei aqui as duas, são três categorias, três tipos de substantivos uniformes. Substantivo uniforme é aquele que só tem um nome para representar tanto o masculino quanto o feminino. Mas ele se subdivide em três tipos, certo? Quais são? Primeiro, comum de dois gêneros. Como assim, professor? Pessoal, o substantivo comum de dois gêneros será aquele que só vai ter um nome para representar tanto o masculino quanto o feminino, certo? Mas que a diferença, para a gente saber se ele está se referindo a um ser do sexo masculino ou feminino, será feita pelo artigo, pelo determinante que vem antes. O que é artigo? A gente vai ver aqui agora, pessoal. Ó, essa palavrinha aqui, ó. O policial e a policial. Primeira coisa que eu vou fazer é perguntar a vocês. Policial, existe outra forma? Só existe policial, para se referir tanto a um policial do sexo masculino, quanto um policial do sexo feminino, certo? A diferença, pessoal, nesse aqui, ó, comum de dois gêneros, vai ser o artigo que vem antes. Ó, o policial, a policial, certo? Sempre lembrar, quando a gente coloca o e o a na frente e cabe direitinho, a gente tem um substantivo comum de dois gêneros. A mesma coisa acontece com o personagem, a personagem, certo? O jornalista, a jornalista. Se eu falo só jornalista, eu sei se é do sexo masculino ou feminino? Não. Agora, se eu falo a jornalista,
deu a entrevista. Ah, então é um sexo feminino. Se eu falo, o jornalista apresentou o programa. Ah, então é um ser do sexo masculino. Ou, então, comum de dois gêneros, pessoal, vai ser esse, ó, que a gente tem o e o a na frente. Quando couber o e a gente já sabe, é um substantivo comum de dois gêneros, ok? Tá. Segundo tipo, são substantivos, pessoal, epicenos, ó. Os substantivos epicenos é bem fácil. Eles sempre se referem a animais. Sempre. Tem animais que vão ter as duas formas, vão ter os dois nomes. Uma para o masculino, uma para o feminino. Gato, gata, certo? Cão, cadela. Vai ter duas formas, uma para o masculino e uma para o feminino. Só que há nomes de animais que não tem, só tem uma forma. Esses são chamados de epicenos. E como é que eu vou saber, professor, se eu estou falando de um animal do sexo masculino ou feminino? Aqui, pessoal, ó, a gente sempre vai colocar no final, ó, a expressão, a palavrinha macho ou fêmea. Cobra, existe o masculino? Não, não existe cobro. Aí já é outra classe de palavras com outro sentido. Então, cobra, ela serve tanto para um animal do sexo masculino quanto do sexo feminino. O que vai diferenciar é, ó, cobra macho, cobra fêmea. Pinguim, também não existe duas formas, só existe uma forma. Como é que a gente faz a diferença? Pinguim macho, pinguim fêmea. Ok? Então, os substantivos epicenos sempre se referem a animais. Todos os nomes de animais são epicenos, professor? Não. A gente tem substantivos, nomes de animais que têm as duas formas. Gato, gata, cão, cadela. Ou seja, não são todos, vão ser alguns. E aí esses que só tem uma forma, a gente chama de epiceno. Tá? Relembrando, comum de dois gêneros são os substantivos que a gente faz a diferença pela letrinha que vem antes, ó, pelo artigo, determinante, certo? O policial, a policial. Certo? Sempre lembrar. Epicenos são aqueles que se referem a animais. Aqueles animais que só têm uma forma para representar tanto o masculino quanto o feminino. A diferença é pelo palavrinha que a gente coloca no final, ó. Macho, fêmea. Certo? Então são três tipos de substantivos uniformes. Substantivos comuns de dois gêneros, substantivos epicenos e o último agora que eu vou colocar no quadro nesse momento. Ó, pessoal, para finalizar, a terceira categoria de substantivo uniformes, que só tem uma forma, a gente chama de, ó, sobrecomuns. Eita, o que é isso, professor? Pessoal, preste atenção, é muito simples, muito fácil. Sobrecomum, ele também vai continuar tendo apenas uma palavra para se referir tanto ao masculino quanto ao feminino. E o que vai fazer diferenciar aqui, primeiro, não é a letrinha lá, o artigo, anteriormente que a gente viu, nem macho ou fêmea, porque não se trata de animais. O que vai diferenciar aqui, pessoal, é o que, ó? O contexto. O que é o contexto, professor? É toda situação comunicativa, é toda frase, é todo período, é toda redação, é toda mensagem via WhatsApp, é tudo, ou seja, é toda situação comunicativa. O contexto é isso. Então, para que a gente entenda se se trata de um sexo do ser masculino, de um ser do sexo masculino, ou de um ser do sexo feminino, a gente vai ter que ler tudo. Olha o exemplo aqui. A pessoa entrou na sala, certo? Qual o substantivo? Aqui, pessoa. Não é o nome que se dá aos seres? Eu não falei isso no início da videoaula? Palavra que dá nome aos seres. Pessoa, é substantivo. Tá. Mas é masculino ou feminino aqui, professor? Não existe o pessoa. Só existe a pessoa, certo? Mas eu quero saber se essa pessoa que entrou na sala se trata de um ser do sexo masculino ou feminino. Quando eu falei que a gente ia ter que ver todo o contexto, é ler tudo. Vamos continuar lendo? Era uma mulher... Ah, já entendi. Esse substantivo aqui, que a gente não consegue identificar se é um ser do sexo masculino ou feminino, é uma mulher. Como é que eu soube? Eu li toda a frase, todo o período. Ou seja, eu tive que ver todo o contexto. Esse substantivo, pessoal, que ele não tem o nem a, só existe uma forma, e que a gente só vai descobrir pelo contexto, a gente chama de, ó, sobrecomum. Certo? Mesma coisa acontece aqui embaixo. Ó. Ele está feliz com a nova criança na família. Qual o substantivo aqui que a gente está analisando? Criança. Porque é um substantivo que dá nome, ou seja, lembra uma palavra que dá nome aos seres, certo? A gente teria outros substantivos aqui também, mas a gente vai analisar esse. Existe o criança? Não, só existe a criança. Mas eu quero saber se essa criança está se referindo a um ser do sexo masculino ou feminino. O que é que eu vou ter que ler? O contexto. Vamos lá?
é um menino lindo. Ah, quando eu li todo o restante da frase, eu entendi, eu percebi que essa palavra criança, esse substantivo, está se referindo a um ser do sexo masculino. Então aqui, ó, é um substantivo sobrecomum. Pessoal, substantivo sobrecomum é aquele em que só o contexto vai fazer com que a gente descubra se é masculino ou feminino. Certo? Eu vou só revisar aqui. Então, pessoal, para a gente finalizar, para a gente revisar o que a gente aprendeu nessa videoaula, eu coloquei aqui, ó, um esquema, certo? Para a gente entender os substantivos e os gêneros. E aqui 3 exemplos, tá? Vamos lá. Primeira coisa que eu falei, substantivo é uma classe de palavras variável, ou seja, ela se flexiona, tem masculino, feminino, singular, plural, tá? Hoje a gente viu nessa aula apenas o gênero, que é masculino e feminino. Nós temos os substantivos biformes, que são aqueles que apresentam 2 formas, uma para o masculino, outra para o feminino. Anão, qual feminino? Anã. Gato, gata, cão, cadela, menino, menina, diretor, diretora. Quando eles apresentam as 2 formas, uma palavra para o masculino e outra para o feminino, nós chamamos de biformes. Mas há também aqueles que apresentam apenas uma forma. São chamados uniformes. Ó, uma forma só. Tanto para o masculino quanto para o feminino. São 3 tipos. Quais são que a gente viu nessa aula de hoje? Os epicênicos, ó, os comuns de 2 gêneros são aqueles que a diferença é pela letrinha, pelo artigo, o e a, tá? Epicênicos são aqueles que se referem a nomes de animais, cobra macho, cobra fêmea. E os sobrecomuns são aqueles que, para a gente identificar se é um ser do sexo masculino ou feminino, tem que ler todo o contexto, porque ele não tem outra forma, ele não cabe a letrinha, o artigo do comum de 2 gêneros, certo? Então, comum de 2 gêneros, a gente faz a diferença por o ou a. O menino, o personagem, a personagem, certo? Pelo artigo, pelo determinante. Epiceno se refere a animais, tá? Ou seja, cobra macho, cobra fêmea, pinguim macho, pinguim fêmea. E os sobrecomuns, que para a gente identificar, a gente tem que ler todo o texto. Vamos para os exemplos aqui. A vítima do assalto já chegou. Ele está melhor. Se eu falo só até aqui, pessoal, a vítima do assalto já chegou. Prestem atenção. Vítima, que é o nome de um ser. Lembra? Substantivo dá nome aos seres. Existe o vítima? Não. Só existe a vítima. Tá. Então é um substantivo que se refere a um ser. Mas eu não sei se é do sexo masculino ou feminino. Para eu identificar, eu vou ter que ler tudo. Ou seja, ele está melhor. Ah, já entendi. Ó. Por essa palavrinha aqui, eu percebi que a vítima é um ser do sexo masculino. Então, que substantivo é esse? Sobrecomum. Certo? Porque os sobrecomuns, para a gente identificar se é um ser do sexo masculino ou feminino, a gente tem que ler todo o contexto. Segundo exemplo, o dentista já me atendeu. Existe a dentista? Existe. Ah, professor, se a gente tem o e tem o dentista, a dentista, ele vai ser o quê? Comum de 2 gêneros, ó. Porque ele tem o artigo determinante, ele aceita para identificar se é do sexo masculino ou feminino. O dentista, a dentista, certo? Tá ok, pessoal? O personagem, a personagem. Se você fizer a perguntinha, se ele aceitar o e a, é comum de 2 gêneros. E por último, a baleia macho e a baleia fêmea. Existe baleio? Não. Existe só baleia, para se referir a um ser do sexo, a um animal do sexo masculino ou feminino. O que a gente vai colocar no final é a expressão macho e fêmea. Esse aqui é um substantivo epiceno. Certo, pessoal? Necessitando, repete o vídeo, assiste novamente a videoaula, dá uma pausa, copia no caderno. E hoje a gente introduziu o conceito do substantivo e a sua variação de gênero. Nas próximas videoaulas a gente vai entender os números, que é o singular e plural. Ah, tá. Quando a gente tem um substantivo no singular, outro no plural, certo? E na outra videoaula, o grau, que é o aumentativo, certo? E o diminutivo. Então, hoje a gente viu os substantivos biformes, que apresentam 2 formas. Os substantivos uniformes são aqueles que se apresentam apenas uma forma. O comum de 2 gêneros, que a diferença é feita pela letrinha, o dentista, a dentista, o personagem, a personagem. Os epicênicos, que se referem a nomes de animais, e os sobrecomuns, que ele não aceita o nem a, só existe um, por exemplo, a vítima. E o que vai fazer descobrir é todo o contexto, ler tudo. Ah, então eu percebi, vítima está se referindo a um ser do sexo masculino. Ok, pessoal? Tranquilo? Valeu.